Olá, tudo bem, pessoal? Continuando então a 11ª questão, parte 5. Observando o diagrama de Venn abaixo, encontre o que se pede em cada caso, né? Então, o conjunto de diferença A menos B inter C, o conjunto de diferença A menos B união C, o conjunto de diferença C menos A inter B, o conjunto de diferença B menos A união C, A união B, repetindo, conjunto de diferença C menos A união B, o conjunto de diferença B menos A inter C, A interseção com C, e o conjunto de diferença B menos A união C, né? Vamos ver cada um desses casos, né, pessoal? Primeiro caso aqui que nós vamos ver, A menos B interseção com o conjunto C. Nós já conhecemos aqui o conjunto A, né, pessoal? Formado por esses elementos aqui, ó, 3, 4, 5, 7, 8 e 11. Nós já sabemos que a interseção entre os conjuntos B e C, olha aqui, ó, essa área pintada, formada pelos elementos 11 e 12, certo? E o que nós queremos saber é o conjunto de diferença A menos B inter C, né? São os elementos que pertencem a A e não pertencem à interseção entre os conjuntos B e C. Que elementos são esses? Olha aqui, ó, 3, o 4, 5, 7, 8. Aqui, ó, 3, 5, 7, 8. Então, o conjunto de diferença A menos B inter C, né, B interseção com C, é formado pelos elementos 3, 5, 7 e 8. Tá certo, pessoal? A próxima. Conjunto de diferença A menos B união C. Então, nós já sabemos aqui o conjunto A, né, pessoal? Que tem esses elementos 3, 4, 5, 7, 8, 11. A união entre os conjuntos B e C, eu junto tudo, né? Tudo que tem no B e no C, e vai ser formada, essa união vai ser formada pelos elementos 3, 4, 6, 9, 10, 11 e 12. Observe aqui no diagrama, certo? E o conjunto de diferença, Paulo, é o que o A tem que esses dois não têm, né? São os elementos que pertencem a A e não pertencem à união. São os elementos que pertencem a A e não pertencem à união entre os conjuntos B e C. Que elementos são esses, Paulo? O 5, né? O 7 e o 8. 5, 7 e 8 são os elementos que pertencem a A e não pertencem à união entre os conjuntos B e C, tá certo? Então, esse aqui é o conjunto de diferença procurado, ó, 5, 7 e 8, formado pelos elementos 5, 7 e 8. Ok, pessoal? Vamos lá para a próxima. O conjunto de diferença C menos a interseção entre os conjuntos A e B. Nós já sabemos, aqui está aqui o conjunto C, né, pessoal? Formado pelos elementos 3, 10, 11 e 12. A interseção entre os conjuntos A e B tem os elementos 4, 11. E nós queremos saber a diferença entre o conjunto C e a interseção entre os conjuntos A e B, né? Que vai ser exatamente essa parte rachurada aqui, pessoal, que é formada pelos elementos 3, 10 e 12, né? É o que pertence a C e não pertence à interseção entre A e B, né? O que é que pertence a C e não pertence à interseção. Que elementos são esses? O 3, o 10 e o 12, ó. O 3, o 10 e o 12, tá? Que pertence a C e não pertence à interseção entre os conjuntos A e B. É formada pelos elementos 3, 10 e 12. Observe bem aqui, ó, 3, 10 e 12, ok? A próxima é o conjunto de diferença C menos A união B, né? Conjunto C, você já sabe aqui, né, pessoal? Ó, tem esses elementos 3, 10, 11 e 12. A união entre os conjuntos A e B, eu junto todos os elementos de A com todos os elementos de B. Eu tenho esse conjunto aqui, ó, formado pelos elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, né? E qual vai ser então o conjunto de diferença? O que é que você tem que a união desses dois não tem, né? Quais são os elementos que pertencem a C e não pertencem à união entre o conjunto A e B? É apenas esse elemento 10 aqui, né, pessoal? Então, o conjunto de diferença C menos A união B, ele vai ser um conjunto que tem um elemento, um conjunto unitário. E esse elemento é o elemento 10, tá? Ok? Próxima tela. Conjunto de diferença B menos A inter C. Então, o conjunto B, nós já temos aqui, né, no diagrama de Venn, temos os elementos 4, 6, 9, 11 e 12. A interseção entre o conjunto A e C é formada pelos elementos 3 e 11. Então, o conjunto de diferença B menos A inter C vai ter esses elementos aqui, né, pessoal?
4, 6, 9, 12, ó, 4, 6, 9, 12, ok? Então, o conjunto de diferença B menos A inter C tem os elementos 4, 6, 9 e 12. E o conjunto de diferença para finalizar B menos A união C, pessoal. O conjunto B, você já sabe, né? Formado pelos elementos 4, 6, 9, 11 e 12, menos a união entre o conjunto A e C, ó, né? Eu juntei aqui, ó, os elementos do conjunto A com o conjunto C, que são esses elementos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12, né? Então, o que é que o B tem que essa união não tem, pessoal? São esses elementos aqui, 3, 6, aliás, 6 e 9, ó, 6 e 9. Então, o conjunto de diferença B menos A união C são aqueles elementos, é formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem a essa união aqui, ó, tá certo? Que elementos são esses, Paulo? Tá aqui no diagrama de Venn, bem pintado aqui, ó, 6 e 9. Tá ok, pessoal? Ok.